Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aplicar aqui o seno e o cosseno é, do vídeo que a gente gravou sobre o círculo trigonométrico. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. É isso mesmo, círculo trigonométrico, vídeo 4. Tá? Eu tenho aqui o código de uma tela que ela tem 1000 pixels de largura e 600 pixels de altura. Defini uma variável que é o meio da tela, que ela tem uma posição x e y aqui, ó. O x é a largura dividido por 2 e a altura dividido por 2. Tanto float como inteiro, tanto faz aqui no Pygame funciona, tá? Bom, e esse código inteiro aqui é só para criar uma tela. E aqui eu tenho definido algumas cores aqui que eu posso usar nesse exemplo, tá? Tudo isso é só para criar uma tela e a minha tela está sendo preenchida de preto aqui, eu estou pintando ela de preto, beleza? Bom, muito bem, só para relembrar um pouquinho, o círculo trigonométrico é aquele círculo que do centro até a borda tem 1 de raio, ok? O eixo x que corre aqui, ele começa aqui no zero e ele começa vem positivo para cá, negativo para trás. O y, ele é do zero, começa aqui, positivo para cima, negativo para baixo, ok? O eixo x é o cosseno e o eixo y o seno. A gente viu isso, né, nas outras aulas, não vou explicar aí de novo, senão fica demorando muito tempo, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar uma nave porque eu vou criar uma superfície aqui, uma superfície, e dentro dessa superfície aqui eu vou desenhar um triângulo que vai representar a nossa nave, tá? Uma navezinha aqui, muito bem, uma navezinha assim, tá? Dentro dessa superfície. Então vamos criar a nossa nave. Aí a gente começa a falar sobre o seno, cosseno e assim por diante. Então vamos aqui, ó, desenhar a nave, criar a nave, né? Criar a imagem da nave. Eu vou desenhar essa nave bem simples, não vou desenhar com sprite não, porque vai demorar muito pra gente desenhar com sprite, tá? Então vou colocar aqui, ó, a nave ela vai ser uma superfície, tá? Então vou colocar aqui, ó, pygame.superfície, surface. Aqui eu preciso definir qual que é a largura e a altura da nave. Então a largura vai ser 64 e a altura 64. Vai ser um bloco de 64 por 64, ok? Eu vou pegar essa nave e vou desenhar ela na tela. Então vou colocar aqui, ó, a nave ela é uma superfície, ó, como se ela fosse uma imagem. E a minha tela também é uma superfície. Então a superfície, imagem, o Pygame trata tudo como surface. Para mim, como colocar uma superfície em cima da outra, então vou colocar aqui, ó, vou usar a função blit. Então eu vou blitar na minha tela, que é uma superfície. Então estou blitando em cima da tela, que é uma superfície. Quem que eu quero blitar? A nave, que também é uma superfície. Em cima da tela eu tenho que passar a coordenada x e y onde a nave vai aparecer. Eu vou passar aqui que ela vai aparecer no canto 0 em x e 0 em y da tela. Então a nave vai ser colocada em cima da tela no canto 0 em x e 0 em y. Ela está aqui, só que a gente não consegue ver, porque toda vez que a gente cria uma superfície igual à tela, toda vez que a gente cria uma superfície ela vem preta, vem com os pixels apagados. Então eu preciso pegar aqui, ó, na nave, eu vou usar a função fill para preencher ela de uma cor. Vou preencher de branco. Então eu criei uma superfície e estou preenchendo ela de branco antes de blitar na tela. Ela está aqui. Como eu posicionei no canto 0 em x e 0 em y, o Pygame sempre, de todos os objetos que você criar, ele sempre pega o topo do lado esquerdo dos objetos, tá? Então o topo desse objeto está aqui na posição 0 em x e 0 em y. Beleza? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Então eu tenho uma superfície e eu vou desenhar um triângulo. Esse daqui é um polígono, tá? Eu posso desenhar quantos lados eu quiser. Então eu vou desenhar 3 lados. Eu preciso pegar esses 3 pontos do triângulo. Esse ponto e esse ponto. Porque aí depois o Pygame se encarrega de unir esse ponto com esse até esse e esse até esse e fecha um triângulo da cor que eu quiser. Ok? Cada ponto desse daqui tem a sua própria coordenada x e y. Então, para desenhar 3 pontos, eu tenho que desenhar 3 coordenadas, passar 3 coordenadas. A nossa superfície também tem a sua própria coordenada. Então, a tela começa aqui em 0 em x e 0 em y. E ela tem a largura de 1000 e a altura de 1000. A minha superfície, eu criei uma superfície nova. Ela começa aqui em 0 e ela tem 64 de largura, 64 de altura. Ok? Esse ponto aqui central, o x dele está em 32, que é a metade da superfície. E no y está colado em cima em 0. Então, vou definir exatamente isso daqui. Ó. Vou desenhar um polígono.
pygame.draw.polígono. Se vocês quiserem usar uma imagem, pode baixar uma imagem na internet aí de uma nave que vai funcionar também, tá? Aqui eu vou desenhar assim porque vai ser mais fácil. Então eu vou desenhar um polígono. Onde esse polígono vai ser desenhado? Não vai ser desenhado na tela, vai ser desenhado em cima dessa superfície que eu criei, que é a nave. Qual é a cor? Verde. Vou desenhar de verde. E aqui eu tenho que passar uma sequência de pontos que eu falei para vocês. Então eu tenho 3 pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Cada ponto tem a sua coordenada x e y. O primeiro ponto eu falei que o x estaria na metade da superfície, 32, e o y em 0. Então o primeiro ponto está na metade da superfície, que ela tem 64, está em 32, e o y colado aqui em cima em 0. Esse ponto aqui, o x dele vai do 0 até 64, que é a largura total, e o y também, vai até a altura total. Então esse ponto está em 64, 64. 64x, 64y. O próximo ponto, em x, ele está zerado aqui, ó, está no 0, está colado aqui no 0. Só que o y de cima para baixo está em 64. Então o próximo ponto está em 0x e 64 em y. Pronto, desenhei um polígono em cima daquela superfície, é a minha nave, ok? Eu não quero esse fundo aqui, ó. Eu não vou preencher de branco. Ok? Só que se eu pegar a minha tela e colocar branco, ou qualquer outra cor dentro da minha tela, eu vejo o fundo preto, porque a minha superfície tem um fundo preto. Então eu preciso criar essa superfície, mas quando eu criar ela, eu tenho que falar que ela é transparente. Então aqui na hora de criar, eu passo um atributo pygame.sourceAlpha. Ok? Eu falo que essa imagem vai ter esse tamanho, só que ela vai ser transparente. Ok? Agora eu posso voltar a tela para ser preto mesmo. Porque se você desenhar a tela de qualquer outra cor, você vai ver aquele fundo feio lá. Ok? Muito bem. Então vamos começar aqui com as funções do seno e cosseno e tangente. Ah, só mais uma coisa. Eu vou obter o rect dessa nave, tá? Então, só mais um detalhezinho aqui. Então eu tenho a minha nave, ok? E a minha nave ocupa todo o espaço desse quadrado. Eu vou pegar o que? Vou obter a largura e a altura desse quadrado e posicionar. Então eu vou obter o rect, é um box de colisão aqui. Vocês chamam box de colisão em outras linguagens de programação, tá? Aqui dentro do Pygame a gente chama de rect. Qual é o benefício? Então, quando eu obtenho um rect, um box de colisão para a minha nave, aonde eu posiciono aqui o rect, em qualquer lugar que eu posiciono, a minha imagem vai junto, tá? Então, eu vou obter o rect dessa nave aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou criar uma variável chamada rect da nave. E eu só preciso pegar a superfície, né, que é a imagem, e obter o rect dessa superfície. Get o rect. Ok? Isso aqui vai me entregar o que? A posição x e y, a largura e a altura. A largura e a altura é a própria imagem, então é 64 por 64, que é a largura da superfície. A posição x e y, por padrão no Pygame, toda vez que eu obtenho o rect, o x e y vem zerado. Então eu vou colocar na tela a minha nave, só que na posição que eu estou definindo, que é o rect. Então eu vou colocar aqui, ó, rect da nave. E como eu falei, por padrão, x e o y vem zerado lá, então ela colou lá em cima, o topo continua a mesma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o centro dessa nave, ela vai estar exatamente no meio da tela, que é uma tupla x e y. Então a posição central dessa nave, o centro dela, na hora que eu obter o rect, eu já falo que o centro desse rect vai estar no meio da tela. E por padrão, a imagem vai junto com o rect agora, né? Então o centro da imagem vai estar no centro da tela, é isso que eu falei. Ok? Muito bem. Bom, aqui em cima, então, eu vou criar aqui a parte do círculo trigonométrico, tá? Criar a parte do círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Beleza. Para isso, eu preciso da biblioteca de matemática. Então, eu vou colocar aqui, ó. Da biblioteca math de matemática, eu quero que importe o seno, o cosseno e a função que transforma graus em radianos, porque a função seno e cosseno precisa de graus, mas transformado para radiano. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar um ângulo, o ângulo vai começar em 0, e eu vou transformar esse ângulo para radiano.
Então, dentro dessa variável radiano, eu vou pegar a função radians e vou passar esse ângulo aí, que está em ângulo mesmo, né? Então, eu pego esse ângulo e transformo para radiano e guardo dentro dessa variável. Agora, eu vou criar uma variável chamada seno e vou obter o seno desse radiano, que é o ângulo, né? E o cosseno, eu uso a função cos para pegar do ângulo radiano, tá? Criei um ângulo, transformei para radiano e obtive o seno e o cosseno desse ângulo de 0 graus, ok? Muito bem. Então vamos analisar no desenho. O ângulo está aqui, ó, 0 graus. O ângulo é esse, 0 graus. Nesse ângulo 0 graus, o cosseno está valendo 1. E o seno está bem em cima do 0 graus, então o seno aqui na escala dele está batendo 0. Então, nesse exato momento, o cosseno é 1 e o seno vale 0. Ok? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu estou habilitando a nave na tela e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o rect da nave no centro dela, só que só na posição X do centro da nave. Eu vou somar em cima do centro da nave o cosseno, que é o ângulo que eu obtive, tá? Então, dentro da nave, aqui, ó, sempre dentro na posição X central da minha nave, eu estou acrescentando 1, que é o cosseno daquele ângulo, ok? Eu estou acrescentando o ângulo 0. O cosseno dele vale 1 do ângulo 0. Então, eu estou acrescentando no X da minha nave sempre 1. Ok? Que é o cosseno do ângulo 0. Se eu pegar e passar esse ângulo para 90, o que acontece no ângulo 90 graus aqui? Então, o ângulo agora é 90, aqui, ó. O cosseno do ângulo de 90 graus está batendo bem aqui, ó. Então, o cosseno, no ângulo do cosseno, no eixo do cosseno, o cosseno é 0. Então, eu estou somando agora 0 para dentro da posição da minha nave. Minha nave não vai para lugar nenhum, ok? Vou aplicar, então, o ângulo de 45 graus, ok? No eixo do cosseno, ele está batendo aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Aqui vai dar mais ou menos 0,7, tá? Então, eu vou sempre aplicar 0,7, que é o cosseno, no eixo X do meu objeto. Então, vou mudar o ângulo para 45 graus. E vou estar colocando sempre 0,7 agora em cima da minha nave. Só que a minha nave não anda. Ué, não aconteceu... Vamos printar o cosseno aqui para a gente ver o que está dando aqui. Printe o cosseno. Vamos ver quanto que é o cosseno. Então aqui, ó. O cosseno está valendo 0,7, todo esse número aqui. 0,7, vamos arredondar. E aí, por que minha nave não andou? Porque, galera, o que acontece aqui dentro do Pygame? Então eu tenho aqui a minha tela. E aí minha tela tem os seus pixels lá. Vamos desenhar os pixels aqui. Desenhar bem sem vergonha aqui, tá? Aqui. Tá, beleza. Lembra que eu falei do plano cartesiano da tela? Então eu tenho o pixel 0, pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4. Tenho 1000 pixels para cá. E aí eu tenho pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4, pixel 5, pixel 0, pixel 1, pixel 2. E de cima para baixo eu tenho 600 linhas de pixel. Ok? Eu tenho 1000 pixels de largura com mais 600 linhas de pixel de altura. Ok? Vamos supor que a minha imagem começou aqui no canto 00 e eu estou acrescentando 0,7, que é o cosseno de 45 graus. Eu estou aplicando 0,7 sempre em cima da posição inicial. Vamos supor que minha nave começa na posição 0 aqui, no X. E aí, em cima desse 0, eu somo em cima desse 0, 0,7, que é o cosseno. 0, que é a posição inicial, mais 0,7 dá 0,7, ok? Então, minha nave teria que ser movida para a posição 0,7 em X. Só que na minha tela eu não tenho pixel 0,7, tá? Então, o que o Pygame faz? Ele sempre pega a parte inteira e coloca dentro do rect. Então, a minha nave, o X da nave está 0. Somou 0,7
deu 0,7, só que o rect pegou o 0, somente a parte inteira. Então minha nave não saiu do lugar, continua em 0. No próximo laço, ela está em 0. Aí eu somo de novo 0,7, que vai dar 0,7. Só que eu não tenho o pixel 0,7 aqui. O pixel é o pixel 0 e o pixel 1. Não tem um pixel aqui no meio, aqui 0,5, 0,3, 0,2. Então ele pega e posiciona a minha nave no pixel 0 novamente. Ou seja, a minha nave nunca vai sair do lugar. Tá? Então para isso, o que eu tenho que fazer? Criar um vetor. Porque o vetor aceita a soma de número float dentro dele. Então eu vou criar aqui, ó, um vetor. E esse vetor eu vou criar como pygame.vetor de duas direções. É uma direção x e y. Por padrão ele vem zerado, mas você pode forçar aqui 0, 0. Então nesse vetor, na posição x, está 0. E no y do vetor também é 0. Tá? É um vetor de duas direções, uma direção x e direção y. Ok? O que eu fiz? Eu criei uma seta que vai daqui até o ângulo. Na verdade, esse vetor agora é zerado, né? Então ele não vai para lugar nenhum, é um vetor nulo. Ele é o vetor 0, 0. Mas o que eu vou fazer? Eu vou sempre acrescentar na posição x do vetor, eu vou somar o que tem dentro dela mesmo, mais o cosseno, que é 0,7. Então, o que tem dentro do vetor na primeira posição é 0, tá? Porque esse vetor está sendo criado como 0 em x e 0 em y. Depois, em cima do x do vetor, eu vou somar em cima dele 0,7. Então, 0 mais 0,7 vai dar 0,7, ok? Então, o vetor guardou o valor de 0,7. No próximo laço, eu somo de novo o cosseno, que é 0,7. Então, vai ficar 0,7 mais 0,7, que vai dar 1,4. Tá percebendo? Então, depois, eu somo de novo mais 0,7 em cima desse 1,4. Vai dar 7 com 4 vai dar 11. Vai 1 com mais um que tem aqui vai dar 2,1. Acho que é isso. Vamos somar aqui. Vamos fazer isso aqui que acho que vai ficar melhor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o vetor na posição x desse vetor e vou somar em cima dessa posição o valor do cosseno, que é o eixo do x, ok? Aí eu vou somando em cima desse valor aqui. Eu vou ignorar isso aqui e vou printar o vetor na posição, printar o vetor inteiro, que é a posição x, y. Beleza? É o suficiente. Vamos ver. Então, olha só. Eu estou acrescentando na posição, o vetor no y não estou acrescentando nada. Ó. Ele foi criado 0 e continua 0. Só que no x, o que eu estou fazendo? Ele foi criado 0 e eu acrescentei o cosseno, que é 0,7. Então, 0 mais 0,7 deu 0,7. Depois, o vetor na posição x guardou 0,7. Aí eu somei mais 0,7 do cosseno, então foi para 1,4. Aí eu somei 0,7 em cima do que é o cosseno, em cima do 1,4 foi para 2,1. Somei 0,7 em cima de 2,1, foi para 2,8. Ok? Agora, essa parte aqui do vetor x, eu passo para dentro do meu objeto, na posição x, que ele vai pegar somente a parte inteira. Então, ele vai estar na posição 0, depois ele vai estar no pixel 1, pixel 2, depois pixel 3, pixel 4, e agora eu consigo, tá vendo? Passando o vetor para dentro do meu objeto x. Então, o que eu vou fazer aqui? O rect x da minha nave vai receber o vetor x. Não é mais igual ao vetor x, hein? O vetor x. Então, estou passando o cosseno para dentro do vetor a todo momento. E esse número float do vetor, eu só estou pegando a parte inteira e passando para o rect x da minha nave. Agora, a minha nave se move através do cosseno. Só que lembra, olha onde a minha nave começou. Ó, no 0, porque o cosseno... No começo ele é 1, né? Ele começa em 0, 0,7, né? Aqui embaixo aqui, ó. Então, esse 0 do vetor eu passei para a minha nave. Então, o x da minha nave
Por mais que ele tenha começado no meio da tela, só que logo em seguida a minha nave ganhou o cosseno, que é 0,7, ou seja, 0. Então x ganhou 0. Então sempre em cima desse vetor que eu estou passando para a minha nave, eu acrescento a posição inicial da minha nave. Então no x, eu acrescento o meio da tela na posição 0, que é o x, que é o meio da tela na posição x. Então ela começa no cosseno, acrescenta no cosseno no vetor. No começo ele é 0. 0 mais a metade da largura, que é 500. 0 mais 500, minha nave começa a se mover a partir de 500 agora. Ou seja, começa a se mover a partir do meio da tela. Então isso aqui é o offset, né? Muito bem. Então vou fazer a mesma coisa para o y. Vetor na posição y, recebe o que tem dentro dele mesmo, mas o y é o seno. E eu pego no rect da nave, na posição centro y, ela recebe o vetor y, que eu estou modificando. Só que aí eu tenho que colocar aqui mais o offset, que é o meio da tela, só que a posição 1, que é o meio da altura. Ok? O ângulo é 45 graus. Teoricamente a minha nave vai andar para cá. Ok? Porque eu estou acrescentando aqui 0,7 positivo e 0,7 positivo do cosseno. Então minha nave teoricamente tem que andar para esse lado daqui. Poxa vida, não está andando para aquele lado que eu queria. Por quê? Porque o seno está valendo 0,7 positivo. Tá? O eixo do seno aqui, ó, está valendo 7 positivo. Do 0 até 7. 0,7. Positivo. No plano cartesiano, positivo é para cima. Então, no plano cartesiano, ele está até andando certo. Está andando aqui um positivo. Só que na tela do Pygame, o positivo é para baixo. Como eu estou acrescentando 0,7 positivo, a minha nave no Y está descendo. O Y da nave está descendo. Está acrescentando 7 positivo. Se eu quiser que ela suba, eu tenho que pegar esse valor que é positivo e transformar ele para negativo. Eu tenho que inverter o valor do seno aqui, ó. Então é o seno negativo, na verdade, né? Para minha nave subir. Ok? Agora 45 graus ela está indo no ângulo certo. Então se eu falar que eu quero o ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus está aqui. Onde o cosseno é 0 e o seno vale 1. Então a minha nave tem que subir reto, não vai para a direita e nem para a esquerda no cosseno. Ok? Agora minha nave está indo sempre no ângulo correto. Muito bem. Então eu vou mover minha nave através de botões agora. Então vou colocar aqui, ó. Vou pegar os botões do meu teclado. pygame.key.getPressed. Eu não sei como é que você pega aqui na sua linguagem de programação, mas aqui é assim, pegar todas as teclas do teclado, ok? Agora eu vou verificar uma tecla específica. Se dentro de botões, eu vou verificar se um botão específico foi apertado, tá? É a setinha para cima. Aqui a setinha para cima se chama pygame.k maiúsculo underline up. Tudo maiúsculo. Então se essa setinha está retornando como true, significa que eu estou apertando ela, tá? E se eu estiver apertando ela, eu quero fazer justamente isso daqui, ó, que eu quero que o objeto se mova na direção do ângulo do vetor, tá? O ângulo aqui é 90 graus. Então, se eu apertar a setinha para cima, o vetor x recebe o cosseno, o y recebe o seno, e eu passo o vetor x e y para dentro da minha nave aqui. Isso aqui eu não preciso estar aqui, tá? Eu só pego o vetor x e y e passo ele para dentro da minha nave aqui. Então, toda vez que eu aperto para cima, eu passo o vetor x e y para dentro da minha nave no ângulo que ele está. Se eu passar o ângulo de 45 graus, eu passo o cosseno e o seno para dentro do vetor do meu objeto. Toda vez, ó. Ok? Muito bem. Se eu não tiver... seria legal a gente colocar assim, ó. Só assim. Tudo dentro aqui. Sei que vai ficar redundante, mas é melhor a gente deixar assim, tá?
Ou então a gente pode deixar da seguinte maneira, deixa do jeito que está, e se eu não estiver apertando nada, se esse botão aqui não estiver sendo apertado, else, então o vetor recebe 0, 0. Tá? Então eu paro esse vetor aqui, eu não passo mais o cosseno e o seno para dentro do vetor. Eu passando o vetor para 0, ele soma mais a posição atual do objeto e passa para dentro da nave. Só que eu acho que eu vou ter um erro aqui. Eu vou ter um erro, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, vetor.x recebe 0 e o vetor na posição y recebe 0. Só que aí eu vou ter um outro erro. Ó, se eu apertar, se eu soltar, o vetor recebeu 0. 0 mais a largura da tela, eu volto para a posição 0. Então isso aqui não vai funcionar. Deixa do jeito que está assim. Está funcionando. Se eu parar, o vetor recebeu a posição lá. Ok? Muito bem. Tá, agora se eu apertar para trás, então eu vou fazer isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Se eu apertar a setinha para baixo, então é a mesma aqui, só que é a setinha down, para baixo, ok? Se eu apertar a seta para baixo, o que eu quero fazer? Eu quero inverter o cosseno e o seno, eu quero que eles andem no ângulo oposto. Ele está aqui, 45 graus, né? Andando no seno, no cosseno para cá e no seno para cá. Eu não quero que ele ande, se eu apertar para trás, o cosseno ganha a mesma medida, 0,7, só que negativo. Ok? Então ele vai andar para cá, ó. 0,7 vai dar aqui, ó. 0,7 negativo. E esse ângulo do seno também vai ser invertido. Vai estar aqui, ó. Ele é 0,7 negativo, positivo, vai ser negativo aqui, ó. Então eu vou inverter os eixos novamente. Então se eu apertar para baixo, o cosseno ganha negativo e o seno positivo aqui embaixo. Então eu tiro esse sinal aqui. Ele anda no ângulo oposto. Se eu apertar para cima, 45 graus. Se eu andar para trás, ele anda no oposto de 45 graus, que é o ângulo que ele está atualmente. Então ele anda no ângulo oposto. Ok? Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou modificar o ângulo para a gente poder andar com a nave para o ângulo que a gente quiser. Então minha nave sempre vai começar no ângulo de 90 graus, que eu quero que ela vá andando na ponta da nave, ó. E para trás ela anda de ré, tá? Muito bem. Então vou pegar os botões aqui de novo, Ctrl C, Ctrl V, e vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou tirar isso aqui e esse aqui. Se dentro de botões a seta para o lado esquerdo, left, for apertada, retornar como true, o que eu quero fazer? Se eu apertar o left, eu vou aumentar o ângulo. Eu quero que a minha nave rotaciona para lá, para aquele ângulo. Então ele está em 45 graus, eu vou aumentando o ângulo para cá, ó. Lembra que o ângulo aumenta para o lado esquerdo, né? Então eu pego o ângulo e vou acrescentando sempre mais um dentro dele. Então eu vou acrescentando mais um dentro do ângulo. E se eu apertar para o lado direito, eu vou diminuindo esse ângulo. Ângulo menos igual a 1. Então ele está em 45 graus, ó, começou em 90 graus. Se eu apertar para o lado esquerdo, eu aumento esse ângulo. E agora se eu apertar para cima, ele vai andando na direção do ângulo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Eu estou modificando esse ângulo. Só que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que novamente fazer isso aqui, né? Eu estou modificando o ângulo e esqueci de passar ele para radiano e pegar o seno e o cosseno dele. Então eu tenho que pegar isso aqui, ó. Ctrl C. Fazer isso aqui, ó. Ctrl V. Então eu modifico o ângulo. Passo esse ângulo para radiano. Ok. Esse ângulo que eu estou modificando. E pego o seno e o cosseno dele. E depois eu, aqui em cima, na hora que eu apertar para cima, o seno e o cosseno, eu vou passando para dentro do vetor. Então aqui ele está em 90, se eu apertar para trás, eu modifiquei o ângulo, já modifiquei o seno e o cosseno. Então ele vai lá na direção que eu estou, ó.
Tô apertando para trás, ó. Ele tá modificando. Vamos dar uma olhada nesse ângulo? Vamos desenhar esse ângulo aí só pra gente ver. Então vou colocar aqui, ó. Pygame.draw. Vou desenhar um círculo. Vai ser desenhado na tela. Vai ser desenhado de branco. E a posição é a própria posição do centro da nave, tá? Então vou colocar aqui, ó. É o centro, é o rect do centro, né? Rect da nave, ponto center. Só que aí eu vou modificar aqui, ó. Vou passar duas coordenadas aqui, ó. É o centro X e o rect da nave, ponto center Y. E aqui essa bolinha vai ter 10 pixels de raio. Tá? Então eu estou desenhando um círculo no centro da nave aqui, ó. Peguei o X do centro da nave e o Y do centro da nave. E estou desenhando um círculo lá nessa posição. Ok? Ficou muito grande, 10. Vou colocar aqui uns 8. Estou desenhando no centro da nave. Agora, no X, eu vou pegar no X e acrescentar o cosseno. Mais o cosseno. Que ele está pegando o ângulo lá e acrescentando aqui. E no Y da nave, eu ainda acrescento o seno, que é o eixo Y. Só que lembra que o que é o seno e o cosseno? Ele é 0,7, 0,8 até 1. Então, praticamente não fez diferença. Então, eu vou pegar esse cosseno e esse seno e vou multiplicar aqui por 50. Para ele, ou seja, do centro eu vou pegar o cosseno e multiplicar por 50. Se o cosseno for 1, vai ser 1 vezes 50 a partir do centro da nave. Se o seno for 1, vai ser 1 vezes 50 a partir do centro. Só que esse seno aqui, ele é negativo, né? Vamos ver o que acontece. Olha lá. Então, o ângulo, o que aconteceu com o ângulo? O ângulo é 90 graus. 90 graus. Ok? Só que é 90 graus, então ele ganhou um positivo. Só que, lembra que eu falei no Pygame? O Pygame 1 positivo, ele cresceu para baixo. Então, 1 vezes 50, 50, só que 50 positivo. Por isso que o ângulo veio lá para baixo, ó. Então, esse seno eu tenho que transformar ele para negativo. Então, eu transformo o seno para negativo, multiplico por 50. E depois esse seno eu somo com o Y da minha nave. Agora ele está no lugar que ele tem que estar. Eu vou só colocar ele menorzinho aqui. Vou colocar 5. Ok? E agora se eu for apertando para trás, como ele está sempre no seno e no cosseno, o ângulo da bolinha sempre vai estar acompanhando aqui, ó. Se eu aperto para trás, diminui o ângulo, se eu aperto para frente, ele diminui o ângulo. E a nave sempre vai, então, na direção da bolinha, ó. Porque é o ângulo que a gente está modificando, né? Olha lá, ó. Então ele vai na direção do ângulo, ó. Beleza? Muito bem. Eu vou aumentar um pouco essa multiplicação aqui, vou colocar 80, porque ela ficou muito próxima. Beleza. Então ela está indo na direção da bolinha, tá? Que é o próprio ângulo, eu só multipliquei ele, escalonei o vetor dele, tá? Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa então rotacionar nossa nave, né? Só que aí a gente tem um problema aqui dentro do Pygame, tá? Toda vez que a gente rotaciona uma imagem, a gente cria uma nova imagem a partir daquela rotação. Então veja bem, eu tenho a minha nave, e se eu quiser rotacionar essa nave aqui no ângulo de 45 graus, por exemplo, o que o Pygame vai fazer? Ele vai pegar a imagem original, vai fazer uma cópia, só que essa cópia ele vai rotacionar. Ok? Então ele vai rotacionar 45 graus a partir da imagem original. Só que aí, se eu rotacionar toda hora a mesma imagem, então perceba só, eu peguei a imagem original e rotacionei. Se eu tentar rotacionar novamente essa imagem, então vou pegar novamente essa imagem e vou rotacionar 45 graus. Olha, já está cagando a imagem toda, tá vendo? Olha só, olha como a imagem original era e olha como essa está ficando. Tá ficando, por mais que eu diminua ela aqui, ó, já está cagando tudo a imagem, já ficou tudo borrado. É exatamente isso que acontece no Pygame.
Então, para mim não ficar rotacionando toda hora a mesma imagem, o que eu vou fazer? Eu sempre pego a imagem original e rotaciono ela, tá? 45 graus, 50 graus. Rotacionei? Ah, quero rotacionar 60 graus. Então eu tiro essa imagem, jogo ela fora, pego a imagem original e rotaciono na mesma posição 60 graus. Porque aí eu sempre tenho a partir da imagem original, para não ficar borrando a imagem velha, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, toda hora que eu modificar esse ângulo aqui, eu vou modificar os nomes aqui então, tá? Então essa aqui é a nave, vai ser a superfície. Ok? Eu vou desenhar a nave, o triângulo na superfície, do mesmo jeito que estava. Vou colocar aqui, ó, sup, de superfície. Então a minha surface é a superfície. Eu desenhei o polígono em cima da superfície e agora eu estou obtendo o rect da superfície. Ok? Que é o rect da nave aqui nesse caso. Ok? Só que aí eu estou desenhando a nave aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? A nave vai ser o que? Vai ser essa superfície que está em cima. Então eu vou pegar aqui, ó, pygame.transform. Eu vou rotacionar essa imagem, tá? Transform.rotate. Eu vou rotacionar essa imagem. Qual é a imagem que eu quero rotacionar? A superfície que está com a minha nave lá desenhada. E o ângulo? É o ângulo aqui, ó. Não preciso transformar para radiano, tá? Ele já usa degrees aqui, ó, que é o ângulo em si. Então eu vou rotacionar 90 graus. Ok? Que é o ângulo que eu estou usando lá em cima. Até colocar aqui ângulo. É o próprio ângulo, ok? Então vamos lá. Criei uma superfície. A superfície está apontada para o lado certo, 90 graus. Eu desenhei um polígono em cima dela e peguei o rect da superfície, ok? Peguei o rect da superfície. Agora, o que eu fiz? Eu peguei aquela superfície e rotacionei ela 90 graus. Ou seja, ela virou para trás, 90 graus. Ok? E eu estou blitando na tela justamente a nave, que é a nova superfície. Essa função aqui, ó, rotate, ó, ela devolve uma nova superfície, tá vendo? Uma nova superfície, ou seja, uma nova imagem a partir da imagem original, que era a sup aqui, ó. Então a minha nave é uma nova superfície a partir da superfície original, que era a sup, ok? E eu estou blitando a nave, que é a nova superfície na tela, ó, no rect da nave. Então a minha nave foi posicionada a 90 graus, só que o ângulo continuou 90 graus aqui. Para mim não é interessante. Então o que aconteceu? Essa nave aqui, eu rotacionei ela 90 graus. Só que meu ângulo original continua em 90. Eu não quero isso. Eu quero que o ângulo acompanhe a ponta da nave. Porque o que vai acontecer aqui nesse caso? Se eu apertar para andar, ela vai andar no ângulo que estava. Então a nave está andando de ré. Está andando de lado. Né? Então o que eu vou fazer? Nesse ângulo, para corrigir, como a minha nave, a sprite original está virada para cima no ângulo de 90 graus, que foi o ângulo que a gente criou aqui, então na hora de rotacionar essa nave, eu rotaciono ela, mas aí eu tenho que tirar 90 graus dela, que é o ângulo original que ela está. Então desse ângulo eu vou tirar 90 graus, que é o ângulo original. Ok? Então eu rotacionei ela 90 graus, mas eu tirei o ângulo original. E aí aonde a minha nave for, o meu ângulo foi, eu quero que agora a rotação da nave seja rotacionada a partir do ângulo. Então se o ângulo aqui virou 45, eu pego 45 menos 90, que era o ângulo original, e a minha nave sempre aponta para o ângulo, teoricamente, né? O desenho ficou meio cagado aqui, mas seria mais ou menos isso daí. E olha só como zoou todo o desenho, né? Ficou todo pixelado. E acontece isso justamente na sprite, ok? Vamos lá, começa em 90. Muito bem, agora o que eu vou fazer? Então quando eu apertar para trás, o que eu vou fazer? Exatamente isso daqui, ó. Transformar a minha imagem. Ctrl C. Eu modifico o ângulo e transformo a rotação da imagem original, que é a imagem da superfície, no ângulo que eu estou modificando aqui, menos 90 graus. Ok?
e isso aqui vai ser feito aqui embaixo. Antes de blitar na tela, eu faço essa transformação. Então, onde meu ângulo for, a nave vai acompanhando o ângulo, tá? Só que aí acontece esse esquema esquisito aí, ó. Porque a minha nave está sendo blitada, eu estou criando uma nova superfície, mas eu estou blitando no rect da nave antiga. Eu vou desenhar esse rect para a gente ver aqui. Vou desenhar ele aqui embaixo, aqui, ó. Pygame.draw.rect. Vou desenhar um retângulo. Vai ser desenhado na tela, vai ser desenhado de vermelho no rect da nave. Então eu vou desenhar o rect da nave com 2 pixels de espessura, para a gente conseguir enxergar o rect da nave. Então tá aqui o rect dela. Quando eu vou posicionando, ó, o que que acontece? Ela está sendo blitado, só que no rect antigo da nave, ó. Aí acontece esse esquema esquisito, ó. Ok? Então, toda vez que eu for blitar, eu tenho que pegar novamente o rect da nave e centralizar ele na posição central que a gente está recebendo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu criei uma nova imagem. Agora, eu pego o rect, que é o rect da nave que eu estou blitando. O rect da nave obtém a nave.getRect, nave.getRect. E qual é a posição da nave? É exatamente essa daqui, ó, que eu estou passando para dentro do X central da nave. Então, o centro da nave sempre vai receber esses 2 valores aqui, ó, que é o valor que a gente está reposicionando a nossa nave. Ctrl C, Ctrl V, que é o X, e o Y. Ctrl C, Ctrl V. Ok? Agora eu crio uma nova superfície, reposiciono a nave nessa superfície, reposiciono essa superfície nessa posição e blito na tela. Então a minha nave agora, olha lá, que legal, ó, sempre está naquela posição central a partir do vetor que a gente está estipulando. E o rect, né, como a minha nave fica de lado, ela ocupa um espaço maior, então o rect cresce. Quando ela está assim certinha, ela ocupa um espaço menor, então o rect diminui. Ok? Ah, mas se eu fizer colisão assim, a colisão vai pegar aqui, ó, onde não deve, né? Só que aí agora pelo menos a nave anda para onde a gente quer. Se eu quero andar para frente, se eu quero andar para trás, a partir daquele ângulo lá. E aí, tá muito devagar a rotação. Então na hora de rotacionar, ao invés de eu mudar o ângulo de 1 em 1, eu posso mudar de 2 em 2, de 5 em 5, tanto que você quiser. Então o ângulo eu mudo agora de 2 em 2, rotaciona mais rápido. Só que ainda anda devagar. Então, vezes 5, eu posso multiplicar o seno e o cosseno aqui, ó. Vezes 2, o seno vezes 2, aqui vezes 2 e o seno vezes 2. É isso mesmo, multiplica o seno e o cosseno, a nave vai ficando mais rápida, ok? Mas aí tem o problema da colisão. Não tem problema. Aqui eu estou obtendo rect só para posicionar a nave. Eu posso criar um box de colisão para a nave. Um círculo, por exemplo. Então eu posso definir esse mesmo círculo aqui, ó. Ctrl C. Vou criar um círculo de colisão aqui, ó. Colisor. Vou colocar aqui uns 20 pixels. E ele vai ser 2 pixels de borda. Só que aí eu tenho que criar a partir do centro da nave, né? Vou desprezar o seno e o cosseno do colisor aqui, ó. Só vou pegar a partir do centro da nave. Então, do rect da nave aqui, ó. Posso até fazer de outro jeito aqui, ó. Rect da nave ponto center. Então, estou pegando o centro da nave, definindo um raio de 20 com 2 pixels de espessura, só para a gente conseguir ver. Então, aqui tem um colisor em volta da minha nave, ó. Vou colocar aqui 30 de raio. Ok? Qualquer tiro que atinja esse colisor aqui atingiria diretamente a minha nave. E eu posso posicionar o colisor do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, aqui
eu vou definir com 30. Só que ficou muito para cima, então no X eu acrescento aqui, nesse X eu acrescento mais 10 aqui, sei lá, para ele descer no eixo X. Oh, no X não, né? No Y. Mais 10 no Y. Então meu colisor ficou mais para baixo aqui. Aí eu posso até diminuir o raio dele. Colocar 25. Então eu tenho um colisor em volta da nave aqui. Toda vez que algum tiro ou alguma coisa bater nessa bolinha aqui, a nave explode ou sei lá, ganha dano. Ok? Aí tipo assim, ó. Tá vendo? Tá aumentando ali o objeto. Só que aí o que acontece? Como eu estou acrescentando 10 na nave, a nave vai para cima e caga tudo, né? Então seria melhor eu fazer assim, ó, sem acrescentar nada, sempre a partir do centro da nave. Então sempre que pegar nesse círculo aí, a minha nave é atingida. Ok? Tem outras maneiras de fazer, mas deixa assim por enquanto. E aí onde ele for, né? Como ele está pegando a partir do centro da nave, acontece isso daí. Posso definir um rect também em volta dele, ao invés de um círculo, ficaria até mais bonitinho. 2 colisor, 3 colisor, tanto que vocês quiserem desenhar aí a partir da posição da nave. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Foi só para aplicar o seno e cosseno e a rotação da imagem a partir desse ângulo aí. Vocês podem já criar os jogos de vocês aí a partir do seno e o cosseno. Deixa eu ver quanto tempo se passou. 48 minutos. Beleza? Então, até a próxima aí.